Tamo de volta, tamo junto e hoje com a sabatina Marcelo Freixo já está aqui com a gente, encerrando esse ciclo de debates e entrevistas com os candidatos a prefeito da Baixada Fluminense e também da região metropolitana, que a gente está recebendo aqui o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, pela coligação Mudar é Possível. A nossa conversa vai durar 20 minutos, assim como aconteceu com o candidato, o mesmo tempo com o candidato ontem. E nessa última semana, boa tarde, Freixo, nessa última semana, parece que apimentou essa campanha, né? E aí a gente houve uma polêmica de um lado, do outro. Eu comecei ontem com uma polêmica e a polêmica que envolve teu nome, que a gente amanheceu hoje, de ontem para hoje, é justamente uma questão, um envolvimento de uma briga que seria com um fotógrafo, e por isso eu faço essa pergunta, porque ele escreveu no Face, ainda tem fotos ainda do momento, isso tem 10 anos, né? Sim. Bom, primeiro, boa tarde, Isabelle, boa tarde, Humberto. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? E estou aqui presente, não fugindo de nenhum debate, nenhuma entrevista, é minha obrigação com a democracia. Eu quero esclarecer isso. Primeiro que não importa se tem 10 anos, 20 ou 30, não é o tempo que desfaz os nossos erros e não tem nada escondido, né? Foi um erro, sim, que cometi. Eu reagi a uma violência de uma forma que eu não deveria ter reagido. Mas foi uma reação indevida, mas foi uma reação. Eu perdi um irmão de forma brutalmente para a família inteira. Meu irmão foi assassinado covardemente, deixou 2 filhas pequenas. E vocês podem imaginar o que significa para uma família enterrar um jovem de 34 anos, cheio de sonho, com 2 filhas pequenas, por uma violência brutal, né? Eu raramente falo sobre isso, né? Porque, enfim, envolve uma dor muito grande. E no momento do enterro do meu irmão, havia um pedido da minha mãe. Acho que as pessoas podem imaginar o que significa uma mãe enterrar um filho, né? E minha mãe, a única coisa que ela pediu, não quero que fotografem o meu filho dentro de um caixão, né? Eu conversei com toda a imprensa, tinha muita imprensa lá, né? Eu não era deputado ainda, mas, enfim, já era uma pessoa conhecida e tinha muita imprensa lá. Eu conversei com toda a imprensa, me dou muito bem com toda a imprensa, vocês são testemunhas disso. Toda a imprensa respeitou, entendeu a dor, estava solidária a isso. Esse fotógrafo foi o único que, de forma muito desrespeitosa, de forma muito violenta, ele entrou na capela e fotografou meu irmão dentro do caixão, contrariando o pedido de uma mãe. Ele não foi agredido ali, né? Ele foi retirado do enterro, né? Enfim... E a gente ficou muito chateado, mas a gente continuou no velório. E no momento que você fecha um caixão, é o momento mais doído para a família. Que ali é um momento, Humberto, de despedida, que é muito doloroso, né? E aí a gente tira o caixão da capela, caminhando pelo cemitério. O mesmo fotógrafo sai de dentro de um espaço no cemitério, chega na frente do caixão e fotografa mais uma vez, fotografa na direção da minha mãe. Então, assim, ele foi muito violento, ele foi muito pouco profissional, foi muito desrespeitoso. E aí eu reagi a essa violência dele de uma maneira que eu não deveria, mas sim, eu agredi nesse momento. Não é uma característica minha, eu não tenho essa característica, mas naquele momento eu reagi a uma violência dele como também uma violência, não devia ter feito. É um erro, eu assumo que faço, não importa se tem 10 anos, 5, 1 ano, não é isso que alivia ou diminui os nossos erros. Agora, foi uma reação a um comportamento, tanto é que foi só com ele, tinha ali a imprensa inteira, né? Enfim, foi esse o episódio. Tem algum paralelo entre esse episódio envolvendo o senhor e o episódio envolvendo o senador Marcelo Crivella em relação a Qual dos episódios do Crivella? A delegacia. Você vê algum paralelo? Não, nenhuma. A coisa ficou oculta durante muito tempo e de repente veio à tona. Olha, eu sequer sabia que ele tinha ido para a delegacia. Eu nunca mais tive acesso a esse fotógrafo, eu não sei onde ele trabalha, eu não o conhecia, eu não tinha a menor informação. O que ele está dizendo do dano no patrimônio não é verdadeiro, né? Mas eu nem sabia que ele tinha ido para a delegacia e são casos completamente diferentes, né? Enfim, o Crivella foi preso, né? O Crivella entrou numa propriedade com capangas armados e ele foi preso. E o processo foi parar na casa dele, o que eu nunca tinha visto na história, né, do Rio de Janeiro. Como é que o réu tem de presente um... Aliás, a família do delegado, o delegado Fontinelli, que já falecido, está processando o Crivella por calúnia, pela forma desrespeitosa com que ele se dirigiu ao delegado nesse momento. Assim como a filha, né, do Santiago, né, fez uma carta ontem contundente. Santiago, né, cinegrafista da Band. Santiago, cinegrafista da Band. Que aparece, né, nas imagens da... Pela irresponsabilidade da campanha do Crivella de utilizar essa imagem, né? Quer dizer, é muito absurdo. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, Humberto, de dizer o seguinte: claro que foi um erro. Claro que você não reage a uma violência com outra violência. Mas tem um contexto, né? Eu estava enterrando meu irmão, era um pedido da minha mãe. Então, assim, isso justifica o fato de eu ter agido da maneira que agi? Não, não justifica, está errado.
A gente tem que assumir que está errado. Mas tinha um contexto que explica uma atitude que não é uma atitude comum em mim. Muito pelo contrário, é absolutamente exceção. Candidato. Humberto Nascimento já entrou na conversa aqui, nosso editor-chefe, que também participa da sabatina como ontem. Candidato, muitos dos seus apoiadores classificam a imprensa brasileira como golpista, né? Mas foi justamente essa imprensa golpista que trouxe munição contra o seu principal adversário. O senhor mudou de opinião em relação ao Globo e à Veja? Não, essa pergunta eu só poderia responder no SBT. Não, eu não. Eu tenho uma opinião muito crítica. E, na verdade, primeiro que eu acho que a imprensa é fundamental para a democracia, né? A gente não quer o momento da ditadura, né, onde nós lutamos, enfim, contra qualquer regime totalitário, deixou marcas muito profundas. A gente acha que a imprensa a liberdade de imprensa é fundamental, mas, evidentemente, a liberdade de imprensa não é a liberdade da empresa. E a gente precisa ter responsabilidade também. Enfim, são concessões. Eu acho que a condução de alguns processos políticos no Brasil, isso é um debate muito extenso que a gente tem que fazer. Em muitos momentos é equivocado, em outros momentos é fundamental. Eu eu tenho a minha opinião crítica em relação à condução de vários episódios da história. Eu sou professor de história, né? Sei que a forma de você dar notícia, a relação que você tem com a imprensa, é uma relação que perpassa vários momentos da história. A liberdade de imprensa, a liberdade de informação, quanto mais a informação chegar à população, é decisivo. Agora, evidentemente, que existem interesses corporativos também, que a gente sabe disso. Os episódios têm que ser pensados a cada momento. Eu não tenho... O fato que envolve meu adversário, ele é um fato político contundente, né? Ele entra na casa de uma família pobre com um grupo armado para expulsar aquela família de lá. Isso é notícia. Isso é notícia. Agora, não sou eu que estou me utilizando disso, é ele que tem que responder a essas questões. Assim como o nome dele no Lava Jato. Ele passou a campanha inteira dizendo que é ficha limpa e acusando o Petrolão. E, de repente, se vem uma delação premiada que coloca ele como uma pessoa que se beneficiou desse mesmo esquema de corrupção que ele passou a vida inteira, ou pelo menos no primeiro turno. Meus filhos já diziam isso. Quem passa muito tempo dizendo que é ficha limpa, talvez seja para se convencer disso, né? Candidato, a gente fala em relação às manchetes e tudo mais, e a gente agora, nessa última reta, a gente também tem que analisar nas últimas campanhas, a gente tem que se adaptar a isso em rede social, né? Não só em imprensa e tudo mais. E o que eu vejo, estudando aqui entre você, Crivella e tudo mais, eu analiso muito as redes sociais, e o que mais se fala em compartilhamentos para quem quer compartilhar contra, o Freixo Freixo defende bandido. Você defende bandido? Olha... Primeiro que se eu defendesse bandido, eu tinha aliados que estão do lado de lá, né? E não do lado de cá. Então, eu não defendo bandido, muito pelo contrário. Vocês já acompanharam minha vida parlamentar, eu sou deputado há 9 anos, presido a Comissão de Direitos Humanos e sempre fui contra as formas de violência. Quando se fala, eu acho que eu tenho um cuidado muito grande com isso, sabe, Isabelle? Porque, assim, da onde vem essa história de defender bandido, né? Não é da minha conduta, não é isso. Agora, é claro que quando uma pessoa é presa porque furtou um celular, né? Na hora tem um furto de celular, ou tem um roubo, não cabe o linchamento, não cabe a vingança, cabe a justiça, a gente tem lei, né? Então, quando eu digo que eu sou contra o linchamento, que eu sou contra a tortura, que eu sou contra as péssimas condições que o sistema penitenciário oferece hoje, eu não estou defendendo o bandido, muito menos o ato do crime, mas eu estou defendendo a lei. Eu estou defendendo que a gente cumpra a lei porque é o melhor para todo mundo. Isso não é a defesa do bandido. Agora, como a gente vive uma sociedade que ela é muito violentada, que ela é muito ameaçada, né, que ela é muito atingida, que vive com medo, o medo alimenta a intolerância. Então a gente sempre acha, aí é o grande perigo da gente, confundir justiça com vingança, né? A gente não pode substituir justiça por vingança. Então o que eu defendo é a lei. É claro que eu não acho que a gente vá viver melhor se a gente se vingar de alguém violento com mais violência. Não é isso que a gente tem que fazer. Então, defender a lei, defender os direitos humanos, não é defender o crime ou defender o ato de violento de alguém, mas é defender que a sociedade possa ter mais justiça para todo mundo. Humberto. Freixo, o Crivella disse ontem aqui que a Prole, agência de propaganda, que só nos últimos 3 anos recebeu 50 milhões da Prefeitura, está fazendo a sua campanha agora no segundo turno. Queria saber se isso é verdade e como é que você está pagando essa agência de propaganda e se eleito vai manter uma relação com essa agência. Olha, eu não conheço ninguém dessa agência, é muito curioso. O Crivella Mas mudou completamente o formato do programa político do primeiro para o segundo turno. Não, mas é evidente. Vamos lá, vamos esclarecer tudo claramente. Primeiro, eu nunca me reuni com ninguém dessa agência.
Se eu não me engano, o chefe dessa agência é quem coordenou a campanha de marketing lá do PMDB, mas já fizeram outras campanhas do PT, PSDB e outras coisas. Eu nunca me reuni com eles, não conheço, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Mesmo se tivesse, não pagaria. Nós não mudamos porque chegou alguém, né? Deixar muito claro, a gente passou um primeiro turno disputando quem ia para o segundo lugar no segundo turno, né? A disputa não era com o Crivella, a minha disputa era com o Pedro Paulo. Então os ataques eram no Pedro Paulo, a disputa eleitoral era com o Pedro Paulo, porque o Crivella já estava no segundo turno, não adiantava o conflito com o Crivella, não seria inteligente da nossa parte isso. Era uma questão de estratégia. No segundo turno, quando começa o segundo turno, o Crivella inventa uma série de absurdos a meu respeito, se utilizando das barbaridades na internet, né? Com mentiras escabrosas, né? Diz que eu ia liberar droga, diz que eu vou acabar com a PM. Ele espalhou isso por redes de WhatsApp, né? E às vezes você vê as pessoas perguntando que é completamente descabido, não cabe ao prefeito. São mentiras, né? E aí ele começa a não ir ao debate. Ele não veio, vocês sabem disso, foi ele, não teve debate no SBT porque ele teve medo. Ele não veio ao debate no SBT, eu falei que viria. Então quando ele começa a dizer que não vai a nenhum debate, eu tenho que me defender e eu tenho que atacá-lo. Isso não é porque chegou alguma agência. Não chegou nenhuma agência, eu quero deixar claro. Um profissional, um jornalista que eu conheço há mais de 10 anos, né, que conheci no Estadão, conheci em outros veículos, no Jornal O Dia, que eu tinha chamado para fazer a minha campanha em 2012. Esse jornalista fez a campanha, sim, do Pedro Paulo no primeiro turno. Quando acabou o primeiro turno e a gente foi para o segundo, o jornalista me procurou, depois do debate da Band, e veio dizer, olha, eu quero ajudar vocês porque eu acho que é importante que o Rio de Janeiro não deixe alguém tão violento como o Crivella vencer a eleição, né? Alguém que fala tanta mentira vencer a eleição. Eu quero ajudar vocês. Então foi uma ajuda de um jornalista. Não tem nenhum contato com agência, com nada disso. E não foi isso que mudou a linha da gente, foi sim a ausência dele nos debates que me fez ter que ir para um ataque maior, porque ele não vai ao debate, me ataca na internet, eu tenho que me defender minimamente. Falando em estratégia de campanha, a gente viu e repercutiu bastante foto do Eduardo Paes com a menina que é sua eleitora voraz. Eduardo Paes está fechou com o Freixo? Como que é essa história? Essa história é muito boa. Na verdade, primeiro eu quero dizer, sem nenhum trocadilho, gente, por favor, mas era uma festa de cerveja. Era um encontro internacional de cerveja, né? Era isso, era uma festa, se não me engano, era no Boulevard Olímpico ali, e era uma festa de cerveja. Com isso é possível que o Eduardo Paes estivesse um pouco mais alegre, mas enfim, durante a festa, enfim, não sei o horário, ele faz uma brincadeira com um adesivo, com uma eleitora nossa, e ele aponta para o adesivo e isso vira uma foto. Eu tenho divergências profundas com o Eduardo Paes. Eu disputei a eleição contra o Eduardo Paes em 2012. O Crivella apoiou o Eduardo Paes em 2012. Eu disputei uma eleição contra o Eduardo Paes. Passei 4 anos na oposição criticando diversas coisas da sua gestão e sabendo elogiar onde acertou também. Então não há a menor possibilidade de algum acordo meu com o PMDB, que eu enfrento diariamente, e com o Eduardo Paes. Mas honestamente, mesmo sem ele estar numa festa de cerveja, eu acho que se o Eduardo Paes hoje pudesse dizer claramente quem que ele acha no segundo turno melhor para ir para o Rio, dificilmente ele diria o Crivella. Mas já que não tem acordo com o PMDB, como é que o senhor pretende governar com apenas 6 vereadores do PSOL e mais 2 do PT? São 51 vereadores. O senhor vai sem fazer aliança, sem fazer aliança e com minoria total na Câmara. Você vai aprovar como os projetos? Humberto, primeiro que eu acho que a gente precisa, eu tenho um respeito pelo parlamento muito grande, eu venho do parlamento. Eu sou deputado há 9 anos, tenho um respeito muito grande pelo que cabe ao parlamento. O parlamento tem que fiscalizar o executivo. Eu quero ser fiscalizado pelo parlamento, né? E tem que propor leis e tem que dialogar sobre a cidade. Eu vou conversar com todos os vereadores, seja de qual partido for, porque me cabe, é a minha função como prefeito eleito dessa cidade. O que eu não vou fazer é comprar vereador. O que eu não vou fazer é pegar os cargos da prefeitura e leiloar para a família de vereadores. Essa velha política, ninguém quer mais. Por isso eu consegui chegar no segundo turno com 11 segundos de tempo de televisão, porque a gente representa uma outra política. E não é possível que a única maneira que se tenha hoje no Rio de Janeiro de governar é através da corrupção com o legislativo. Não é. Eu não quero acreditar nisso. E aí, Humberto, desculpa, pois não. Não, porque tem uma questão prática. Ou se distribui cargo para garantir uma maioria, ou você enfrenta uma oposição cerrada na Câmara. E aí não se governa. Acho que não. Tem uma composição da Câmara hoje em dia que ela diz o seguinte, são vários, tem uma renovação, né? São vários partidos que elegeram um número pequeno de vereadores. Não tem nenhuma grande bancada. A maior bancada do PMDB, com 10. A segunda é a nossa, com 6. Né? Depois vem o DEM com 4. Então, na verdade, está muito pulverizado, né? Está muito dividido. Né? Então, acho que facilita, inclusive, você conversar com cada vereador. Uma coisa é o seguinte, o vereador é eleito por
pelo bairro de Caxambi, pelo bairro de Mas o senhor Cascadura. admite, por exemplo, o PMDB participar do seu governo? Não. Alguém do PMDB? Do DEM? Com indicação de partido para ocupar cargo, nem do PMDB, nem do PT, nem do DEM, nem do PCdoB. Não vai ter essa lógica. Nossos secretários, todos os nossos secretários, serão técnicos vinculados ao programa com capacidade técnica de gestão. A máquina vai funcionar bem. Não terá nenhuma indicação de partido para cargo de secretário. Agora, tem um vereador eleito por Cascadura, né? Um cara que teve muito voto em Cascadura, tem um trabalho ali de base. Para ele, vereador, ele é vereador da cidade inteira. Mas para ele, particularmente, é importante dar algum retorno para o bairro que o elegeu. Isso é da política, isso é legítimo, né? Se o que ele pretende para aquele bairro for bom para o bairro, for honesto, tiver transparência, não tem nenhum problema eu atender. Não tem nenhum problema eu conversar. Com transparência total, né? Isso é uma maneira de se relacionar com a Câmara de Vereadores. O que não é saudável, legítimo, correto, não é para isso que a população está me colocando, crescendo nas pesquisas e a gente vai ganhar essa eleição, dizer que para governar eu tenho que corromper a Câmara de Vereadores. Eu tenho um respeito muito grande pela Câmara de Vereadores, não acho que seja isso que os vereadores do Rio de Janeiro querem. Falar isso, na última semana, ontem praticamente, falando em ganhar a eleição, o senhor divulgou a carta compromisso. Isso. E a gente aqui, na mesma hora que a gente viu, a gente falou, Freixo, será que não é tarde para divulgar essa carta compromisso? Por que só agora? Não é tarde, não, é a hora. No primeiro turno, seria arrogante, no primeiro turno eu lançar uma carta compromisso sem saber se eu ia... Foi uma disputa muito acirrada, né? A carta compromisso da gente não é carta, é compromisso. Na verdade, por que não é carta? Porque a carta é o programa. Qual é a nossa carta? É o programa. A gente tem um programa, aliás, talvez a única candidatura que tenha apresentado um programa de verdade. O Crivella, o programa que o Crivella chama de programa, são 8 páginas, né? Desculpe, mas é patético, assim, são 8 páginas, uma intenção. Por isso que o que vale é o que ele fala. Dificilmente vale o que ele escreve, né? Então é importante dizer o seguinte, a gente tem um programa profundo sobre como que a gente quer governar em cada área. Essa é a carta. O que eu estou fazendo, Isabel, é dizer o seguinte, olha, você que não conhece, muita gente não me conhece. Muita gente, tanto é que do primeiro para o segundo turno tem vários bairros onde a minha votação foi mais baixa, porque não é rejeição, não. As pessoas não me conhecem. Eu preciso fazer com que elas me conheçam. Então, qual é o compromisso? O nosso secretário vai ser técnico, não vai ser indicação política. Nós vamos ter responsabilidade com o orçamento. Nós vamos dialogar com o governo federal, estadual. Nosso compromisso é a redução do custo de vida. Não tem nada ali naquele compromisso que eu estou assumindo que não estivesse no programa. Não sou eu que estou mudando. O que eu estou dizendo é como a gente vai mudar a cidade. Mas teve mudança do primeiro para o segundo turno. Aqui na Sabatina, aqui no primeiro turno, até lhe fiz essa pergunta em relação a gastos da máquina pública. No seu programa tinha lá claramente aumentar, criar subsecretarias, não sei o quê, e agora eu vejo o senhor dando declaração à imprensa dizendo que vai, pelo contrário, vai reduzir secretaria. Houve uma mudança. Não. Deixa eu te explicar isso, Humberto. Então, por exemplo, a gente falou no primeiro turno, é importante ter uma secretaria de planejamento, o que é fundamental. Como é que uma cidade como o Rio de Janeiro, né, com a população que tem, com a complexidade que tem, não tem uma secretaria de planejamento, não planeja? Aí, o que acontece? O morador lá de Anchieta, né, chega à prefeitura, quebra a rua dele. Aí depois conserta. Na semana seguinte vem outro setor da prefeitura e quebra a rua dele de novo, né? Porque não tem planejamento, é uma bagunça. Então tem que ter um lugar que planeje as ações da prefeitura. É a Secretaria de Planejamento, mas é mais uma secretaria? Não. A Secretaria de Planejamento surge da fusão da Casa Civil com a Secretaria de Governo. Então, na verdade, cria uma, tirando duas. Então, é possível chegar a 16, 17 secretarias das 26 que tinham, né? O Eduardo Paes tirou algumas agora, mas eram 26. E para 16, 17, tornar a máquina pública mais eficiente, que seja mais capaz de ouvir o morador, atender aquilo que o morador quer, né, para o seu bairro. Quem conhece o bairro é quem nasce, acorda, vai trabalhar, compra na padaria do bairro. É esse cara que conhece o bairro. A gente tem que saber ouvir esses caras. Então tem que ser uma prefeitura mais enxuta, né, menor, mas com mais agilidade, com mais qualidade e com mais transparência. É isso que a gente está defendendo. Falta pouco tempo, então vou fazer uma última pergunta aqui. Eu acho importante, vou fazer duas perguntas. Primeiro, você vai aumentar o IPTU da cidade toda? Não, imagina, não vamos aumentar o IPTU da cidade toda. A gente quer, evidentemente, que a prefeitura não venha perder a arrecadação. Hoje são 29 bilhões, mas a gente precisa de dinheiro para fazer creche, precisa de dinheiro para fazer posto de saúde funcionar, precisa de dinheiro para fazer educação ter qualidade. Mas não é aumentar o IPTU da cidade toda, eu nunca falei isso. E vou terminar com a mesma pergunta que eu terminei ontem. Último debate, sexta-feira, que é importantíssimo, vai estar presente?
Eu tive em todos, eu queria ter feito debate aqui no SBT, ele que fugiu de todos, não sei porquê. Eu agradeço muito, Marcelo Freixo, muito obrigada pela participação na nossa sabatina. Obrigada, companheiro Humberto Nascimento, também fazendo aqui a sabatina. A gente encerra esse nosso ciclo. Você acompanhou na semana passada a região metropolitana e também na Baixada Fluminense. A gente realizou 6 debates durante essa campanha, ao vivo, numa televisão aberta, o que é um feito. Eu quero agradecer principalmente a essa equipe maravilhosa chamada SBT Rio, que fez isso possível, e agradecer também aos candidatos que participaram desse nosso ciclo. Para você debater a ideia aí, é importante você ter um voto consciente. Mais uma vez, um bom voto para você. No domingo, a gente fica por aqui com esse ciclo maravilhoso que reforça a democracia, importante para a gente ter informação. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê amanhã no SBT Rio. Tchau!